Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todos os momentos na vida da gente devem ser aproveitados. Eu quero focalizar Davi, que é para nós um exemplo, uma pessoa comum que errou muito, nasceu pobre, sofreu muito na vida, mas em todas as circunstâncias manifestou amor a Deus, suportou dificuldades, ataques, passou muito tempo sendo perseguido, em perigos, e quando chegou ao poder, ele não se engrandeceu, não se envaideceu, ele sempre deu a honra para Deus. Davi foi assim, ele foi preparado a duras penas na escola da vida para chegar lá em cima, um posto elevado, e não se envaidecer com aquilo. Isso é muito importante para nós. Não deve haver uma explosão de crescimento no Evangelho, nenhuma explosão de coisas boas e maravilhosas que vão cair do céu para nós, bênçãos que virão todas de uma vez só. A bênção de Deus que enriquece é aquela que vem gradativamente, é acrescentada dia a dia, principalmente como for resultado do trabalho. Mas há pessoas que ficam sonhando, sempre sonhando em ganhar um presentão, uma verba, um dinheiro que vai cair do céu. Eles ficam sempre sonhando isso e até apostam na loteria nessa vã expectativa. Mas a bênção de Deus nos é dada dia a dia. A grande obra é feita na nossa vida através das pequenas obras que fazemos dia a dia. Davi foi uma pessoa provada em muitas circunstâncias. Quando ele tinha aproximadamente 16 anos de idade, já tinha um corpo bem desenvolvido, era reconhecido como forte. Ele já tinha muita experiência na vida. Ele não foi criado num berço de ouro, ele foi lançado ao trabalho desde criança. Então, aos 16 anos de idade, ele já era muito experiente. Ele já sabia tocar vários instrumentos, ele já tinha fabricado vários instrumentos musicais, ele era forte para lutar, ele tinha algumas habilidades que ele desenvolveu, ele não nasceu nessas habilidades. Por exemplo, a boa pontaria em atirar pedras com a funda. A funda era uma espécie de uma atiradeira que ele girava com a mão e soltava a pedra. Era uma maneira de atirar a pedra com velocidade, com violência, contra alvos. E ele treinava a pontaria e não errava o alvo. Davi desenvolveu várias habilidades e quando ele teve a oportunidade de ver o gigante, ele pensou na cabeça dele uma maneira de enfrentar o gigante, porque ele enfrentava urso, lobo, leão, animais nocivos que queriam atacar as ovelhas. Ele treinava, ele atacava esses animais. Claro que ele desenvolveu essas habilidades e Deus estava com ele. Quando ele viu o gigante Golias, ele pensou, esse cara é grande, mas está todo amarrado com a armadura dele. Ele tem pontos fracos, ele é lerdo, ele não se move com rapidez, ele não tem essa condição, ele é pesadão, ele está amarrado com a armadura, então eu tenho condições de ser ágil e em volta dele eu vou achar um ponto aberto e acertar a funda ali. Davi não foi apanhado de surpresa, ele planejou aquilo e ele sabia o que ia fazer e ele estava preparado para fazer aquilo, enfrentar o Golias. O que ele não estava bem preparado é para receber a glória toda que viria para ele logo depois de ter matado o Golias. Ele foi tomado para ser assessor, escudeiro do rei, e depois, por alguma razão,
o rei quis deixá-lo um pouco mais longe e botou como chefe de tropas. Davi treinou liderar tropas. Naquela condição era mais fácil, porque os soldados que faziam parte da tropa recebiam salários, eram bem alimentados, eram obrigados a obedecer a ele, e Davi fez entradas e saídas militares. Era a época que Deus queria para ele. Ele aproveitou para ficar conhecido, ficar famoso. Enquanto os outros comandantes ficavam na preguiça, isso é muito normal de acontecer, o Davi ia marchar no sol quente com a tropa dele. Como ele ia também, os soldados não tinham desculpa para ficarem desanimados, então mostravam obediência a ele. A tropa de Davi, digamos, 1000 soldados, saía da cidade, marchava, entrava, e aquilo era algo bonito, agradável aos olhos da população, e era o único, os outros não faziam a mesma coisa. E Davi, dessa forma, ia treinando os seus soldados, e o povo via e reconhecia Davi e valorizava essa capacidade de liderança de Davi. Tudo poderia ter continuado assim, mas Deus entendeu que não. A vitória de Davi, o sucesso de Davi ali liderando uma tropa, despertou os ciúmes, um espírito mau, um demônio que veio perturbar o rei. O rei começou a ficar com raiva de Davi, por fim tentou matar a Davi. Não foi uma vez só. Davi entendeu que aquilo era um alerta para ele, que não dava mais para ele ficar ali. Davi começou a fugir e começou uma nova etapa na vida dele. Davi já era conhecido da população, já tinha sido grande, digamos, com 20 anos de idade, comandante de tropas. Olha que situação. Agora ele passou a fugir com a roupa do corpo, passar fome, não ter o que comer, e nessa situação ele não reclamou de Deus, ele quis louvar a Deus, compôs alguns salmos nessa fase da vida dele. Foi uma fase necessária. A fase de glória foi importante para ele ser conhecido do povo. Depois a fase da fome, da solidão, para ele ficar humilde, aprender a vigiar. Ele nem dormia direito, tinha que vigiar, porque a qualquer momento ele podia ser preso pelos soldados de Saul e ser morto. Então foi uma fase difícil, ele treinou a vigilância, mas ele já tinha experiência nisso, porque ele passava noites vigiando as ovelhas. Então ele passou a vigiar mais, e Deus o estava preparando para outras coisas que viriam. A fase seguinte foi muito interessante. O Davi ficou assim, numa indecisão, sem saber o que fazer. Começou a ver que a família dele estaria passando risco, e ele então se refugiou numa área que ele conhecia, as cavernas do Mar Morto. Aliás, aquela região do Mar Morto é muito, muito, muito interessante. Existe uma caverna que foi conhecida, revelada há pouco tempo, chamada Sodoma, região de Sodoma, cavernas imensas ali, e até quilômetros de caverna ali por dentro. Só quem conhece Davi já conhecia um pouquinho, porque ele andava por ali tomando conta das ovelhas. Mas nessa época de fugitivo, ele disse: ali vai ser um local muito bom para eu me esconder. O rei não vai conseguir me perseguir, entrar atrás daquelas cavernas, então eu vou para lá. Mas mandou avisar a família dele, que morava ali perto, no sul de Judá, em Belém. E quando as pessoas souberam, aconteceu algo inusitado. O capítulo 22 de 1 Samuel diz que Davi se retirou para aquela caverna e se refugiou numa caverna grande ali, chamada Caverna de Adulão.
E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Os parentes de Davi estavam com medo da retaliação de que o rei Saul os atacasse também por causa de Davi e se refugiaram lá. Nós não temos notícia de que todos eles tenham ficado ali. Davi depois passou para o estrangeiro, só atravessou o Mar Morto, ou o Rio Jordão, que era relativamente próximo, e levou sua família para Moabe. Davi tem história com Moabe e Amon também, mas uma grande parte daquela gente, parentes dele, ficaram com ele ali. Ajuntaram-se a ele também todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Interessante essa colocação aqui em 1 Samuel 22. Homens em aperto e endividados. Naquela época, havia a instituição da escravidão. Uma pessoa que devesse e não tinha como pagar, ele pagava com a vida dele. Ele se vendia como escravo para pagar a dívida. E havia muita gente endividada que aguardava esse momento da escravidão. Quando eles souberam que Davi estava por ali, eles correram, fugiram para Davi. E foi esse tipo de gente. Gente com medo, gente fugindo por causa do medo da escravidão, gente endividada que correu para Davi. Cada um pior do que o outro. E formaram com ele um grupo de 400 homens famintos que tinham que lutar pelo alimento de cada dia. Aquela foi uma fase importante na vida de Davi, talvez uma fase muito importante, porque Davi desenvolveu ali a liderança de pessoas más. Antes ele tinha sido líder até de tropa de 1.000 soldados, mas os soldados eram obrigados a obedecer a ele. Agora ele estava com uma tropa de pessoas que espontaneamente se ligaram a ele, pessoas que não tinham que dar, pessoas famintas. Eles tinham que desenvolver uma maneira de convivência, de comunhão, que lhes desse condições. E partiram então para uma nova fase, defender o pão de cada dia e obedecerem, se estruturarem, sabendo que eles poderiam ser presos a qualquer momento pelo rei Saul. Davi, porque estava sendo perseguido, os endividados pela dívida, os outros por causa disso, disso, daquilo, mas todos eram, digamos assim, como que fora da lei, estavam sendo perseguidos e se juntaram por causa disso e formaram um bando de 400 homens. E Davi se fez chefe deles e foi organizando aquela gente para que eles tivessem uma convivência de obediência. Aquele grupo foi a base para os valentes de Davi, para aquele exército invencível que nunca perdeu uma batalha sequer. Aquele grupo foi a base para o futuro reinado de Davi. Só para a gente ter ideia, aquele momento foi importante. Momento em que Davi estava passando fome, Deus agregou a ele mais pessoas famintas também. Minha irmã, você reclama quando Deus traz uma pessoa problemática para você cuidar? Você tem cuidado com amor? Você pode dizer, mas eu estou precisando até para mim, não tem nem para mim. Pois é, veja nessa pessoa uma oportunidade de fazer uma discípula. Quando, meu irmão, você estiver desempregado, no aperto, aproveite esse tempo, que pode ser um tempo de ouro para você, para fazer amizades, para evangelizar, para ganhar discípulos. Esse pode ser um tempo importantíssimo. Você está desempregado, mas Deus está dando a você a oportunidade de desenvolver liderança sobre outras pessoas iguais. Não fique reclamando da vida, não se entregue, não se lance aí a uma vida parada diante da televisão ou do celular.
Aproveite as oportunidades que Deus está dando. Os momentos mais difíceis e de maior privação na vida da gente podem se transformar nos momentos de maiores oportunidades junto a Deus. Os momentos de maior dor material ou sofrimento humano podem se transformar nos momentos de maior glória espiritual. Aprenda com Davi a experiência dos servos de Deus na história, que chegaram às alturas santas, mas ninguém chega às alturas santas sem as asas da humilhação. Primeiro tem que passar pela provação para ser aprovado. Não reclame da vida quando tudo não sair como você quer, quando seu carro quebrar, quando o seu emprego faltar. Não reclame da vida, muito menos de Deus, mas aproveite o momento. Perdeu o ônibus? Aproveite aquele momento, não reclame, não fique chorando porque vai chegar atrasado, vai ser punido. Aproveite aquele tempo. Deus quer coisas muito boas para você, mas Ele determina as circunstâncias e nós precisamos aprender.